movimento tanto das artes plásticas como literário, que valoriza o papel do inconsciente em suas produções, defendendo que a arte deve libertar-se do racionalismo. Então, o surrealismo tira os objetos dos seus formatos comuns e recria a sua imagem, ampliando o seu significado. Jung disse que talvez a obra de arte simplesmente é e não significa, porque a arte é a beleza, e nisso ela basta a si mesma. A obra de arte surrealista pode ser olhada como a imagem de um sonho. Da obra de arte saem indicadores arquetípicos que corrigem a atitude unilateral da consciência. Então, todo sonho tem uma pegadinha. Vocês já repararam? Por exemplo, você sonha que você está numa casa. Aí eu pergunto, mas que casa é essa? Aí você fala, é uma casa qualquer. Aí eu pergunto, como é o chão da casa? Aí você fala, o chão da casa é da casa da minha avó, por exemplo. Aí você sabe que você está falando de uma vivência da família, da casa da avó, né? Igual o surrealismo, que traz exatamente essa questão, como no sonho. Pode perceber, no sonho não existe presente, passado e futuro, né? Tudo se interliga. Então, algumas imagens do surrealismo para vocês observarem. O que você sente quando você olha para essas imagens? A leitura da obra de arte deve atuar em nós como a imagem do sonho, que mesmo sem ter uma compreensão racional, pode ter um efeito homeostático sobre nós. A arte se apresenta para o mundo como uma imposição do processo criador do artista. Da mesma maneira, quando temos grandes sonhos de cunho arquetípico que nos causa profunda impressão, também temos a necessidade de contar, como se não pertencesse somente a nós. Quem aqui já teve sonhos de uma coisa que vai acontecer, ou uma coisa que está acontecendo no mundo? Assim, se manifestam os símbolos no sonho e na arte. Assim como uma planta produz flores, a psique cria os seus símbolos, e todo sonho é uma evidência desse processo. Que o Salvador Dalí, né, o grande expoente do momento surrealista, diz a lenda que ele dormia com uma colher do lado, para que quando ele estivesse sonhando, ele acordasse e rapidamente pintasse o que ele sonhou. Então, assim, os surrealistas não pretendiam interpretar os sonhos, mas encontrar o que de poético havia neles, entendendo a poesia como uma atividade criadora capaz de libertar o espírito humano. Então, outros expoentes do surrealismo, Max Chagall, Mondrian. Podemos, em cada sonho, associar uma obra de arte, poesia, escultura, mitos e contos. Um método interessante seria o desenho de história, entendendo como um sonho, e dessa forma, a possibilidade de ampliar a consciência. Em síntese, fazer uma releitura do sonho, comparando com uma obra de arte, e posteriormente revisitando a elaboração de vários materiais, trazendo lápis, giz de cera, guache, e por fim transformando em um único símbolo numa escultura de argila, seria um método interessante para compreender os sonhos. Entende? Então, primeiro desenha um quadro, tudo, e aí você vai dividindo, até que o elemento mais importante do sonho vire uma escultura de argila. E aí, então, você vai fazer uma transposição de linguagem. Sendo os sonhos a linguagem da alma, utilizar outras linguagens, como, por exemplo, transformar um conto numa poesia, de forma que possa ser recontada de diferentes formas. E dessa maneira, o sonhador pode revisitar o sonho e compreender o seu mundo interior. Porque os sonhos é uma radiografia da alma ou da psique. Sendo assim, os sonhos como cópia fiel da nossa totalidade pode ser um excelente método clínico, um ateliê terapêutico, porque nos fala quem somos, onde estamos e para onde desejamos seguir. Eu vou colocar agora um vídeo que mostra a pintura dos sonhos feito pelos pacientes do Jung. Então, procure se deter as imagens e o que elas evocam em vocês.
da imaginação. Essa exposição aconteceu em 2018, com as obras dos pacientes do Jung no acervo do seu museu. Agora uma série de mandalas. Essa é do próprio Jung, que sonhava também com mandalas. Imagens oníricas ligadas à sexualidade, né, dos pacientes.
vocês podem observar que não importa a questão estética, importa expressar aquilo que sonhou, aquilo que está vivendo, né? E qual a diferença do psicólogo e do artista? O Jung quem trouxe o Jung para o Brasil foi a Anísio da Silveira. Acho que vocês conhecem, todo mundo conhece a Anísio da Silveira? Então vamos ver como que foi esse encontro da Anísio com o Jung. Esqueci. Opa. Então, o artista e o psicólogo ou analista, eles navegam no mesmo mar. Mas o artista, ele veicula os símbolos emergentes, já sem a intenção de fazer. Já o analista, né, ou o psicólogo, dirige para o mesmo campo, o inconsciente, na intenção de entrar em contato com os símbolos. Essa exposição que a gente acabou de ver, né, na Terra da Imaginação, que mostrou o trabalho do Jung com as imagens do inconsciente dos pacientes dele, né? E o que é a neurose, né? A neurose é quando você não consegue dar espaço e permanecer permeável o suficiente para que o desconhecido possa penetrar, né? E você fica numa posição rígida onde não existe essa troca. Então, é importante que tenha essa dança, né? Consciente, inconsciente, conteúdos conhecidos, conteúdos desconhecidos, para que você tenha uma saúde mental e para que você tenha criatividade. Porque, sim, criatividade não significa ser um artista que pinta, que canta, que dança. Criatividade é conseguir solucionar as questões do dia a dia, os desafios, né? Os nossos problemas, mais simples que seja, tem que ter criatividade, não é verdade? Quando uma pessoa é rígida, ela sofre muito, porque as coisas não acontecem exatamente como você imagina, né? Então, o Jung, ele falava que a neurose é uma entrave à criatividade, porque a neurose engessa os pensamentos, tirando a permeabilidade, né? E aí não faz essa dança. O processo criativo se dá através de uma autorregulação da psique, que, nutrida pela fonte do inconsciente coletivo, pode lançar novos olhares para diferentes situações. A expressão do processo criativo se dá através dos símbolos que carregam em si muitas possibilidades. O símbolo é sempre um desafio à nossa reflexão e compreensão. Por isso que a obra simbólica nos sensibiliza mais, porque mexe com o nosso íntimo e raramente permite que cheguemos ao nosso deleite estético puro. O Jung, no livro Espírito na Arte e na Ciência, aborda a forma como a psicologia pode se aproximar da arte sem reduzi-la a interpretações e causalidades. Para isso, precisa manter o espírito vivo, este que não se curva à ciência e nem à nossa intencionalidade. Jung insiste para que não caiamos na tentação de reduzir a obra a uma leitura da patologia do seu autor, mesmo naqueles casos em que possamos identificar aspectos da história de vida do mesmo. Não devemos reduzir a obra a complexos. E vamos entender por arte aquela que se impõe ao próprio artista, não aquela que é conscientemente formulada, fruto do desejo consciente, mas aquela que é profunda, que nos fala dos aspectos arcaicos, provenientes das profundezas do arcabouço humano, ou seja, do inconsciente coletivo. E é interessante, o que é arte? Aí tem uma grande discussão, né? A arte é aquilo que fala a todos, quando nos mobiliza. Quem diz que o artista é artista somos nós, quando nós nos sensibilizamos com aquilo que é apresentado. Então, cada uma dessas imagens contém um pouco da psicologia e destino humano. Um pouco de dor e prazer repetida inúmeras vezes na nossa genealogia, seguindo em matéria também a nossa mesma evolução. Você vê, né? Tem músicas que falam da nossa alma, parece que está contando a nossa vida, não é? Às vezes uma poesia, às vezes um livro. E aí então vem a nossa querida Anísio da Silveira. Anísio da Silveira é uma médica, psiquiatra, que após ser presa pela ditadura, assumiu o papel no setor de terapia ocupacional no Hospital Pedro II, no Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. Ela foi aluna e seguidora de Jung
e defendeu uma abordagem mais humana e a utilização da arte no tratamento de pacientes psicóticos, porque ela acreditava que as atividades de pintura, modelagem, constituem uma forma de expressão dos conteúdos do inconsciente, permitindo que o processo psicótico se torne visível no seu desdobramento. Notando que os pacientes do hospital criavam muitas imagens circulares, algumas irregulares e outras bastante harmoniosas, começou a colecionar mandalas de diferentes autores, constituindo assim parte do acervo do Museu de Imagens do Inconsciente. Tendo inúmeras dúvidas de natureza teórica, Nise escreveu a Jung enviando algumas fotografias das mandalas feitas pelos seus pacientes. Sua primeira carta para Jung foi em 12 de novembro de 1954. E aí, então, no mesmo ano, Jung convida ela para participar do Congresso de Psiquiatria. Então, Jung fala: os desenhos têm uma regularidade notável, o que é raro na produção dos esquizofrênicos, o que demonstra uma forte tendência do inconsciente para formar uma compensação à situação do caos consciente. Então, as mandalas e os desenhos que nós vimos anteriormente eram de pacientes não psicóticos, entre aspas. E agora aqui a gente vai ver os pacientes psicóticos para vocês me dizerem se vocês observam se tem diferença ou não. Então, o Jung ficou muito interessado e pediu permissão para manter as mandalas em seu poder. Eu tive a possibilidade de ir para Zurique em 2015 e vi essas fotos, estão lá na Suíça intacta. Foi interessante. Então, o Jung tem essas mandalas que a Nise mandou, né? E em abril de 1957, Nise vai para Zurique estudar no Instituto Jungiano e leva consigo pinturas e esculturas de vários autores, né, seus pacientes, para apresentar na exposição de produções plásticas que se realizou no segundo Congresso Internacional de Psiquiatria, né, aqui no Instituto de Zurique, e a mandala, por exemplo, da Adelina, paciente da Nise. Aqui o congresso, a Nise e o Jung. A exposição foi aberta na manhã de 2 de setembro e incluiu comentários e interpretações sobre mandalas criadas pelos pacientes brasileiros. Aqui o Jung, apontando para o centro, esse gesto, né, que por assim dizer resume a psicologia junguiana. Apontar para o centro, ou para o self, simbolizado pela mandala. O self é o princípio e o arquétipo da orientação e do sentido, e nisso reside a sua função curativa. Apontar para o centro, o self simbolizado pela mandala. Para Nise, no ateliê terapêutico, não se buscava fazer arte, mas dar ao paciente a liberdade para ele criar algo, sendo o ato de fazer e a espontaneidade criativa forças curativas. Por essa razão, a arte dos esquizofrênicos era apenas um efeito, em decorrência. Não permitia que a produção dos seus pacientes se tornasse uma atividade econômica, pois assim ela teria um fim em si mesmo, e isso não é curativo. Aqui uma foto da Nise, né, no ateliê. Nise colocava que o valor curativo dessa terapia residia inteiramente na espontaneidade do ato de fazer. Ela foi responsável, então, pela idealização e criação de 2 espaços na clínica e de pesquisas de maior referência mundial. Então, ela criou o Museu de Imagens do Inconsciente e Casa das Palmeiras, uma instituição para pacientes egressos de clínicas psiquiátricas. E hoje, modernamente, chamamos de CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Vamos dizer que ela foi a idealizadora. Aqui é o Museu do Inconsciente, no Rio de Janeiro. Aqui é a Casa das Palmeiras. E como que se dá esse processo de cura, vamos dizer assim? Ela denominou como o afeto catalisador. Então, o terapeuta é um catalisador. Como que isso acontece? Se faz com a presença silenciosa, emoção de lidar, de um jeito afetuoso, de alguém para manter-se ao lado de uma pessoa que necessita de ajuda para retornar à vida normal, cotidiana.
com tranquilidade. Dar ao ser dilacerado internamente o reconhecimento de ser aceito e querido como pessoa. É isso o afeto catalisador. Então, o paciente com liberdade para criar o que ele quiser, e o terapeuta, aqui no caso a Anise, apenas estando junto. Alguém que possa ajudar cuidadosamente quem não consegue mais se expressar e que necessita emergir das profundezas do labirinto, onde se perdeu no mar do inconsciente, que necessite de meios eficazes, alguns recursos para fazer a viagem de volta à realidade. As atividades expressivas são as mais recomendadas. Atividades como modelagem, desenho, pintura, bordado, tricô, crochê, são caminhos certos para o reencontro com o bem-estar emocional e psíquico. Assim como colagem, música, teatro, poesia, expressão corporal, mímica, jardinagem e outros recursos que tenham as mãos e o corpo para engendrar as emoções que emergem do inconsciente. A encadernação, corte e costura, culinária também podem ser caminhos. O terapeuta catalisador é alguém que afetivamente saiba ajudar quem não consegue mais sair do labirinto onde foi mergulhado e permanece imerso na vida inconsciente sem saber como retornar à vida real, consciente e cotidiana. Cenas aqui do hospital, psiquiátrico, Engenho de Dentro, atividades ao ar livre, no jardim. Experiente ou mesmo jovem terapeuta será sempre aquele que, sem medo do inconsciente, veste o escafandro e mergulha cuidadosamente, a fim de ajudar o ser fragilizado a se reorganizar e retornar à vida. As atividades que emergem das profundezas do inconsciente pedem silêncio, para dar espaço à imaginação, para se obter certa organização interna e permitir que o ato criador possa se expressar em imagens. Sem uma boa dose de silêncio, não há possibilidade de expressões genuínas emergirem do mundo interno para o externo. Do silêncio interno, surgem as imagens do inconsciente, sempre carregadas de emoções fortes e intensas, muitas vezes expressa no crispar da fisionomia, no olhar, na postura corporal, nas palavras e nos gestos. Basta um sorriso acolhedor, basta estar presente, em silêncio. Basta acolher o outro com afeto, sem exuberância, de preferência com sobriedade. Doutora Anise mostrava a importância do não verbal, do silêncio, da presença afetiva, observar sempre e anotar depois, ela falava. Ela dizia: imagens que emergem do inconsciente são a história viva e verdadeira de uma pessoa. Fundamento para o conhecimento profundo da natureza de seres enigmáticos que não devem ser rotulados e sim vistos como pessoas que vivem em estados alterados do ser. Aqui temos uma importante contribuição do encontro criativo da Anise da Silveira e Jung, a demonstração de que sua praxis clínica pode ser também por uma via não verbal. A reunião da concepção do ateliê terapêutico da Anise com a psicologia analítica resultou numa ampliação desta para o mundo do esquizofrênico, em uma época onde a loucura era tratada com choques elétricos e brutalidade. Anise da Silveira optou por outro caminho. Estimulou seus pacientes a pintar quadros, fez pulsar neles uma veia artística que nem os métodos mais arcaicos da psiquiatria foram capazes de obstruir. Em reconhecimento a esse trabalho, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, em 2017 incorporou o acervo da psiquiatra ao registro internacional do Programa Memória do Mundo. O Programa Memória do Mundo tem por objetivo facilitar a preservação do patrimônio documental mundial e torná-lo acessível a todos. É isso. Obrigada.
então mais um videozinho para ver o Museu do Inconsciente ou já estão com sono? Pode ser? Então eu vou passar mais um vídeo, aí se vocês quiserem fazer perguntas, tá? Então esse é o Museu do Trabalho da Oficina. Veja se tem diferença das obras dos pacientes da Nise para os pacientes do Jung. A doutora Lígia é uma alagoana, né? Ela foi fazer medicina na faculdade da Bahia. Ela se formou na turma de 1927, era a única mulher numa turma de 127 homens. E logo após a formatura dela, ela como filha única, ela perde o pai e resolve não retornar a Maceió, sua cidade natal, e vem para o Rio de Janeiro. E inicialmente mora no Quarto Santa Teresa, depois vai morar como médica residente no Hospital da Praia Vermelha, que foi o primeiro hospício brasileiro, e presta concurso para psiquiatria em 1934 e continua a morar no hospital. E em 1936, uma enfermeira do hospital dedura ao diretor do hospital da Praia Vermelha que ela tinha livros comunistas no quarto, e ele chama a polícia de Vargas, né, e ela é presa em 1936, permanecendo 1 ano e meio na cadeia. E ela perde o cargo de médica do Ministério da Saúde e fica afastada há 8 anos do serviço público. E nesses 8 anos surgiram novos tratamentos na psiquiatria, como o eletrochoque, como o insulínico, a lobotomia, tratamentos que atacavam o cérebro do indivíduo, apesar da loucura ser uma doença de gênese desconhecida. Então, em 1944, ela retoma o trabalho dela, o cargo, e vem aqui para esse centro psiquiátrico, que se chamava na época Centro Psiquiátrico Nacional, que tinha 2.000 internos esquizofrênicos crônicos, e ela vai se confrontar com essas formas novas de tratamento e em que ela acha uma violência contra o doente. Ela não aceita o eletrochoque. Durante esses anos todos que passei afastada, entrou em voga na psiquiatria uma série de tratamentos e medicamentos novos que antes não se usavam. Aquele miserável daquele português Egas Muniz, que ganhou o prêmio Nobel, tinha inventado a lobotomia. Outras novidades eram o eletrochoque, o choque de insulina e o cardiazol. Fui trabalhar numa enfermaria com um médico inteligente, mas que estava adaptado àquelas inovações. Então me disse: a senhora vai aprender as novas técnicas de tratamento. Vamos começar pelo eletrochoque. Paramos diante da cama de um doente que estava ali para tomar eletrochoques. O psiquiatra apertou o botão e o homem entrou em convulsão. Ele então mandou levar aquele paciente para a enfermaria e pediu que trouxesse outro. Quando o novo paciente ficou pronto para a aplicação do choque, o médico disse: aperte o botão. E eu respondi: não aperto. Aí começou a apertar. Certamente a experiência dela na prisão foi fundamental para impulsioná-la para a renovação na psiquiatria, não só nacional como internacional, porque ela via que os doentes, né, nessa retomada ao trabalho, 8 anos depois de ser afastada, viviam como presos, em grandes hospitais, todos gradeados, com pátios internos, onde a pessoa era afastada do convívio social e da família. Então ela vai encontrar uma terapêutica ocupacional, um tratamento através de atividades, né, como cestaria, sapataria, salão de beleza, jardinagem, música, teatro, etc. Uma maneira não violenta de tratar essas pessoas. Então ela cria em 1946 o Serviço de Terapêutica Ocupacional. Mas logo
as atividades expressivas, como pintura, modelagem, estilogravura, começaram a se destacar como meio de acesso ao mundo interno dessas pessoas. O louco é considerado uma pessoa extremamente hermética, de difícil acesso, e ela via que através da pintura espelhava essas vivências interiores, as emoções mais profundas do indivíduo, e ela poderia compreender um pouco do mundo interno desses indivíduos. Ela começou a estudar essas imagens e a colecionar como forma de estudo e pesquisa para a compreensão dessa doença, que até hoje é uma doença de gênese desconhecida. Mas, ao mesmo tempo, muitas dessas pessoas, que é uma comunidade extremamente marginalizada, começaram a revelar talentos artísticos extraordinários, que chamou a atenção do mundo das artes. Principalmente o nosso grande crítico de arte, Mário Pedrosa, se interessa profundamente por esse trabalho e cria, inclusive, um termo para definir essa arte, porque eram pessoas que não tinham nenhuma formação no campo artístico. Ele chamou de arte virgem. Muitos artistas frequentavam e ficavam encantados com a qualidade do trabalho que essas pessoas faziam, né? O artista normal, em seu início de carreira, ele é influenciado por diversas tendências até encontrar o seu caminho, e eles viam que o louco mergulhava no seu próprio caminho, né? E ficavam fascinados com esse tipo de criação. Em 1946, no final de 46 para início de 47, 3 meses após inaugurado o museu, foi feita uma exposição nas dependências do hospital que chamou tanto a atenção do público que ela foi transferida para o Capanema, para o prédio do Ministério da Educação e Cultura na época, e foi lá que atingiu um grande público, a primeira exposição feita sobre o ponto de vista artístico. Em 1950 a doutora Nise fez uma exposição para o primeiro Congresso Mundial de Psiquiatria que aconteceu em Paris. Dentro desse estudo dessas imagens, um dos símbolos que aparecia em maior quantidade na produção dos esquizofrênicos eram as formas circulares. E o círculo é, por excelência, o símbolo da unidade, a mais perfeita das formas, segundo Platão. E ela se perguntava como pessoas definidas como pessoas partidas poderiam fazer o símbolo da unidade. Era uma contradição na própria definição da doença. Foi aí que ela escreveu ao Carl Gustav Jung, o grande psiquiatra suíço, que foi discípulo de Freud, enviando em anexo muitas fotografias dessas imagens, perguntando se realmente essas imagens eram mandalas. Mandala é uma palavra sânscrita que significa círculo, que era usada nas religiões orientais como forma de meditação, de concentração, ou de representar a própria imagem de Deus. A resposta veio menos de um mês depois, dizendo que realmente eram mandalas em que elas expressariam o potencial autocurativo da psique. Expressariam as forças que buscam a ordem, que buscam a unidade dentro do psiquismo humano. Então, pessoas que estão passando por momentos difíceis, de confusão mental, de desorientação, existem forças que se opõem a isso e que são expressas através desse simbolismo. Essa correspondência foi o início da introdução da psicologia junguiana na América Latina. A doutora Nise foi pioneira no estudo da psicologia junguiana, que serviu como ferramenta, uma das ferramentas fundamentais no desenvolvimento de sua obra. O museu teve origem nos ateliês e esses ateliês funcionam até hoje. Então é um museu que se renova a cada dia, né? Ele não é um museu voltado para o passado. Todo dia se produz novos documentos, novas imagens. É um conceito moderno da museologia, né? Para aproximar os museus da comunidade.
O acervo hoje está estimado em mais de 360 mil obras. As principais coleções desses indivíduos que se tornaram artistas reconhecidos na história das artes visuais brasileiras foram tombadas pelo IPHAN. São 127 mil obras que foram curvadas. Depois da morte da doutora Nise, todo o acervo pessoal dela ficou sob a guarda do museu, através da Sociedade Amigos do Museu de Arte Francês. O museu tem mais de 150 exposições feitas no Brasil exterior, sempre abordando ou o aspecto científico, como revelação das emoções profundas do ser humano, os níveis mais profundos do psiquismo humano, que a loucura revela, como também as obras de alto valor artístico dos artistas que foram revelados através do trabalho dela. tiver interesse, nós temos aqui na Unip o curso de pós-graduação em arte-terapia, que independe da área do eixo teórico que você tenha, mas é a utilização de arte na clínica ou em vários contextos. Temos um minuto para perguntas, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Pode falar. Ixi, está muito baixo. Tem como? Está lá em cima. Oi. Esse último vídeo, ele fala que as obras foram derrubadas pelo IPHAN. Essa parte eu não entendi. Porque agora é considerado patrimônio da humanidade e fica no museu, né? Então tem uma proteção, vamos dizer assim, né? Como um acervo do Brasil. Porque no primeiro vídeo era uma exposição dos pacientes de Jung, isso na Suíça, né? Só que aqui no Brasil a gente tem uma coisa milhões de vezes maior. Você viu o que imenso que é? E a Nise já fazia isso até antes do Jung, mas o Jung também fazia. E a diferença é que o Jung estava tratando de pacientes normais, neuróticos básicos como todos nós, né? E a Nise já estava no hospital psiquiátrico fazendo esse mesmo trabalho com pacientes realmente comprometidos.
Alguém tem mais alguma pergunta? Tombada, não derrubada. Tombada é um termo que é utilizado pelo Islã para proteção. Isso. Bom, alguém tem alguma pergunta? Então, muito obrigada pela participação.